Olá, meus irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós estamos aqui para mais um vídeo aula de teologia. Nós estamos na matéria de angelologia. Estamos na aula de número 3. Angelologia, a doutrina dos anjos. E estamos no primeiro período desta aula, na página de número 8. Página de número 8. Nós estamos falando aqui sobre a natureza dos anjos, que começou ali no capítulo 2. A natureza dos anjos. Aqui está nossa apostila do nosso Instituto Teológico Sefer Tademini. O nosso estudo é uma teologia ortodoxa, doutrinas conservadoras. Então estaremos aqui, vamos aprender um pouquinho sobre, continuar aprendendo sobre a natureza dos anjos. Já começamos na aula passada e agora vamos continuar aprendendo sobre a natureza dos anjos. Vamos lá, esse seminário nosso, ele é um curso médio avançado, com duração de 3 anos. 3 anos. Muito bem, quem interessar, é só procurar aí o nosso endereço e entrar em contato conosco. Muito bem. Então vamos lá para a página de número 8. Estamos falando sobre a natureza dos anjos. Nós já falamos aqui na natureza dos anjos que os anjos não são seres humanos glorificados, não são seres humanos glorificados. Também aprendemos aqui que os anjos são seres espirituais, porém são espirituais, são incorpóreos. Aprendemos que os anjos são imortais. Aprendemos que os anjos não se reproduzem conforme a sua espécie. Aprendemos que os anjos são poderosos. Aprendemos que os anjos são seres velozes. São velozes. Aprendemos que os anjos são seres pessoais, porque eles são inteligentes, têm inteligência, emoção, vontade, e que os anjos não são oniscientes, nem onipresentes e nem onipotentes. E aprendemos que os anjos são perfeitos e sem falha. Claro, os anjos santos de Deus são perfeitos e sem falhas. Agora os anjos caídos, que são os anjos de Satanás, aí não se enquadram nessa perfeição aqui não. Aprendemos também aqui na página 8 que os anjos são seres gloriosos. São seres gloriosos. E agora nós iremos argumentar um pouco aqui. Nós iremos agora argumentar um pouco sobre uma teoria. Vamos argumentar sobre uma teoria que esta teoria ela tem causado bastante polêmica
no meio da teologia, que é a teoria dos Nefilins. E há muitas polêmicas sobre quem foram os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quem foram os filhos de Deus e as filhas dos homens? Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, vendo que elas eram formosas, e ali então eles tiveram filhos com elas, e os filhos nasceram gigantes, homens violentos e homens maus. E nós vamos então entrar nessa teoria aí. Vamos entrar nessa teoria complicadíssima aí, tá? Prepara aí o seu coração para você aprender, e hoje nós vamos tirar essas dúvidas aí. Amém? Então, argumento teórico: a teoria de que os filhos de Deus eram anjos. As referências de Jó, capítulo 1, 6, e também no capítulo 2, versículo 1, e o capítulo 38 e versículo 7. Nós vamos começar a ler, já lendo a Bíblia Sagrada. Jó 1,6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Capítulo 38 e versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, essas estrelas da alva aí está se referindo a anjos e os filhos de Deus que jubilavam. Isso foi no momento da criação, quando Deus estava criando, né, o mundo, e ali os anjos jubilavam de alegria. A relação anormal produziu gigantes impetuosos, anjos podem aparecer como homens. Nós vejamos aqui que anjos pode aparecer como homens, como apareceu em Gênesis 19, versículo 1 e versículo 5. Ou pode aparecer também em homens, como nós vamos ler em Mateus, depois em Marcos 1, versículo 23 a 26. Então, leiamos primeiro aí Gênesis 19, versículo 1 e 5. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Viu? Os anjos apresentaram como homens para Ló. Também eles podem apresentar em homens, como está em Marcos 1, 23 ao 26. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos?
bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Vemos aí espíritos imundos manifestados em homens. Espírito imundo, Marcos 5,13. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E esses espíritos imundos aí são anjos, só que são anjos caídos. Esses aí se manifestaram em porcos. O doutor Henry Morris diz: os filhos de Deus e as filhas dos homens são homens e mulheres, mas foram possessos por demônios. Então, a teoria do doutor Henry Morris diz que os filhos de Deus e as filhas dos homens são homens e mulheres, mas que foram possessos por demônios. Eu não vou muito contra não a teoria dele, não vou muito contra não, né? Porque a gente vê que a pessoa que está possessa por demônio, eles realmente fazem coisas absurdas, né? Então tem um pouquinho de base aqui, né? A teoria desse Henry Morris. Mas vamos ver um pouco mais além, que nós vamos aprofundar mais nesse assunto aqui, o negócio vai ficar bom. Em Mateus 22, versículo 30, o Senhor estava apenas explicando que os anjos não se reproduzem como os humanos. Vamos ler Mateus 22 e 30? Porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Não se casam, não se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Não há prova que os anjos não têm sexo. Não há nenhuma prova que os anjos não têm sexo. Nos originais, a palavra anjos sempre é no gênero masculino. Alguém explica que os anjos não se reproduzem porque não existem anjas. As referências associadas com Judas 6 e 1 de Pedro 3, 18 ao 20 e 2 de Pedro também, capítulo 2, do 4 ao 6, vamos ver um pouquinho sobre isso aí. Vamos ver, né? Referências associadas que os anjos não se reproduzem porque não existem anjas. Judas capítulo 6, verso 6. Judas verso 6. Judas não tem capítulo, só tem versículo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Isto, anjos. Aí falou em sexo masculino, não feminino. 1 de Pedro 3, 18 ao 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus,
mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, e esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Pregou a espíritos em prisões. Jesus então pregou aos espíritos em prisões, quer dizer então que ele desceu lá no inferno e pregou aos espíritos em prisão. 2 de Pedro 4, capítulo 2, do 4 ao 6. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Amém. Então vemos aí que hipótese alguma houve a palavra anja ou anjas, tudo aqui no sexo masculino, anjos, amém? Anjos, espíritos e assim sucessivamente. Esta teoria foi assegurada por historiadores como Joséfo e Plínio. Os livros apócrifos, 3 deles, assegura esta posição. É considerado que houve 2. Preste atenção que isso aqui é polêmico, é importante aprender porque é polêmico. É considerado que houve 2 quedas dos anjos. Uma quando Satanás rebeliou-los lá no céu, liderou a rebelião, né? Quando Satanás liderou a rebelião lá no céu, antes da queda do homem, e outra queda em Gênesis 6. Essa teoria aí, ela é defendida por Clarence Larkin. Teoria de que os filhos de Deus não eram os anjos, e sim os descendentes de Sete. Se anjos de fato se relacionam sexualmente com mulheres, este é um prodígio espetacular da história, que viola as normas da natureza, e não há nenhuma referência bíblica que relate ou defenda que anjos têm poderes sexuais. Então, quando a Bíblia diz que anjos são seres que não são assexuados, não está dizendo que eles não têm sexo, mas está dizendo que eles não têm poder de procriar, eles não têm poder sexual. É isso que a Bíblia nos ensina.
que os anjos não têm poder sexual, eles não têm desejos sexual, é isso, eles são seres não assexuados, porque eles não conseguem procriar. Então começa a jogar por terra esta teoria, né? Esse argumento de que os filhos de Deus fizeram a segunda rebelião no capítulo 6 de Gênesis e entraram as filhas dos homens e tiveram ali filhos gigantes, homens de fama. Mas vamos mais um pouquinho além, nós vamos destrinchar mais esse assunto de forma maravilhosa, mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos passar para a página de número 9. Página de número 9. Em Gênesis 6, encontramos em seu contexto a sequência do termo homem, versículo 1, 2 e 3 de Gênesis 6. Gênesis 6, 1, 2, 3. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Amém. Então, a distinção entre os filhos de Deus vai dar assim um contraste aqui, né? Em Jó, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler, e capítulo 2, versículo 1, que a distinção entre os filhos de Deus e Satanás, nesse texto aí, de modo que claramente entendemos que o título Filho de Deus não se refere a anjos caídos. Vamos ler? Jó 1, 2. 1, 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, não se refere aí a anjos caídos, filhos de Deus aí, não se refere a anjos caídos. Capítulo 2, versículo 1. E vindo noutro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Muito bem. Se esta relação entre anjos e mulher gerou os Nefilins, gigantes, como se explica então a presença destes gigantes antes deste ato? E também depois do dilúvio, também houve gigante sobre a terra, lá em Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Muito bem, então aqui, nesse versículo aí, dá para entender que então a linguagem de Gênesis 6 e 2 é normal para expressar relações sexuais entre humanos e não entre anjos. Entre humanos, filhos dos homens, filhas dos homens, raça de Caim, filhos de Deus, raça de Sete. Os textos do Novo Testamento
não provam que são anjos. Em 1 de Pedro, está 2, aí os irmãos podem corrigir. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 20, não diz nada sobre esses espíritos em prisão, sendo anjos. Leiamos, portanto. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, e esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Amém. Então nós vemos que hipótese alguma, essa passagem bíblica está se referindo a esses anjos, né? Esses anjos que tiveram relações em hipótese alguma. Aqui está falando de espírito em prisão, alguns anjos que estão em cadeias esperando o momento de serem soltos para atormentar a humanidade dentro da grande tribulação. Então vemos que nessa passagem não diz nada sobre esses espíritos lá de Gênesis 6, tá? Em prisão, sendo anjos. Pelo contrário, o contexto indica homens. O contexto indica homens, que nós lemos lá. Nós lemos lá falando sobre homens. Viram as filhas dos homens, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, né? Muito bem. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Capítulo de número 4, versículo 6, aí mesmo de 1 de Pedro. Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Amém. Foi pregado o Evangelho aos mortos. Aí está falando de homens. 2 de Pedro 2 e 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Os anjos que pecaram, está claro que esses anjos são os anjos da rebelião presidida por Satanás lá no céu. Judas 6 e 7. E há anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aí está falando de anjos que não guardaram os seus domicílios. Onde que os anjos moravam? Onde era o domicílio deles? No céu. Não guardaram o seu domicílio, mas rebelaram e foram expulsos e foram presos em cadeia.
Não está falando de nenhuma rebelião de Gênesis, segunda rebelião de Gênesis 6 aqui não, né? Então, são referências de anjos, mas não provam que eram envolvidos em Gênesis 6. Os livros apócrifos provavelmente foram produzidos pelos essênios, os quais adotaram a interpretação angelical. Joséfo trabalhou com este grupo. A linguagem de Gênesis 6 e 2 é normal para expressar relação entre humanos. Os essênios, quem são eles? Os essênios, eles eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina entre o século 2 antes de Cristo e o século 1 depois de Cristo. Eles viviam afastados da sociedade no deserto e eram estudiosos da Torá. Muito bem, vamos passar para a página de número 10, capítulo de número 3, capítulo 3, página 10. Vamos falar sobre o anjo que tanta gente faz confusão com esse anjo. Uns falam que ele é Jesus, outros falam que ele é arcanjo criado, outros falam que ele é um arcanjo, um anjo elevado. É tanta confusão sobre arcanjo Miguel. Vamos ver quem é ele verdadeiramente. Quem é o arcanjo Miguel? Existem outros arcanjos? É interessante esse estudo. Quem é o arcanjo Miguel? Será que existem outros arcanjos? A maioria dos teólogos ensina que não existem não. Mas nós vamos provar aqui que existem outros arcanjos. E vamos provar dentro da Bíblia Sagrada que existem outros arcanjos. Então vamos lá. O arcanjo Miguel, já vamos começar assim, tá? Para começar a quebrar teorias malignas que existem por aí, tá? Heresia. O arcanjo Miguel não é Jesus Cristo. Quem acha que o arcanjo Miguel é Jesus está muito enganado, que o arcanjo Miguel não é Jesus Cristo. Mas, reverendo Isaías, como provar isso aí? Vamos lá. Este ensinamento de que Jesus é o arcanjo Miguel é um velho e cansado argumento ariano. Este ensinamento surgiu como muitos outros erros da interpretação errada de certos textos bíblicos lidos fora do contexto e remonta aos primeiros séculos da igreja. Os primeiros pioneiros adventistas conjecturaram esta heresia. Olha só, os primeiros pioneiros adventistas conjecturaram esta heresia chamada arianismo. Isso era teoria de Ariano, teoria arianismo, né? Que
Alvora que Jesus não é Deus, o Filho não é Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Eles afirmam que Jesus não é Deus, que ele não é a segunda pessoa da Trindade. Aqueles que creem nessa falsa doutrina ensinam que Jesus é o arcanjo, um anjo exaltado. Ensinam que Jesus é um anjo exaltado. Mas vamos continuar. Às vezes você pode estar pensando, quem é esse ariano? Qual é a doutrina dos arianismo? O arianismo foi uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Ário. Quem era Ário? Ário era um presbítero cristão de Alexandria, nos primeiros séculos da igreja, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, que os igualasse, concebendo Cristo como um ser pré-existente e criado, embora a primeira mais excelsa de todas as doutrinas, que encarnara em Jesus de Nazaré. Então, o que é que este Ário, a teoria de Ário, ensinava aqui para o povo? Que Jesus era inferior a Deus. É isso que eles ensinavam, né? Que entre Jesus e Deus, eles não são iguais. Jesus e Deus não se igualavam. E concebendo aqui Cristo como um ser pré-existente e criado. Olha só que absurdo! Eles ensinavam que Jesus Cristo era um ser criado, então que ele não era igual a Deus, ele era criado por Deus. É uma teoria maligna, rebaixando a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, rebaixando o nosso Senhor. Vamos continuar aqui, né? Então vemos que, embora a primeira mais excelsa, que ele ensinava aí que Deus, né, era maior de todas as criaturas, que encarnara em Jesus de Nazaré, Jesus então seria subordinado a Deus Pai. Que absurdo um negócio desse! Jesus era subordinado a Deus Pai, sendo ele, Jesus, não o próprio Deus. Olha aí, e em si e por si mesmo. Esta era a teoria do arianismo, a teoria de Ário. Está vendo, irmãos, como que o negócio não é fácil não, né? Segundo Ário, só existe um Deus e Jesus seria seu filho e não o próprio Deus. Segundo Ário, só existe um Deus e Jesus seria seu filho e não o próprio Deus. Teoria errada, porque só existe realmente um Deus, sim, com certeza,
E Jesus, ele é esse único Deus que existe. Ele é Deus. Muito bem, vamos continuar. Há aqueles que, como as testemunhas de Jeová, que promovem esta heresia hoje. Eles argumentam que Jesus é o arcanjo Miguel. Esta heresia também apareceu em diversos livros e artigos publicados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela até se manifestou na musicalidade da denominação no hino oficial adventista do Sétimo Dia, publicado desde 1941 até sua recente revisão em 1985. A igreja antitrinitária. Por que antitrinitária? Porque não cria que existe uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então se chama igreja antitrinitária. Havia mudado as palavras do hino, porque no hino cantava Santo, 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 que diz Deus em três pessoas, bendita trindade, a Deus em geral, quem governa a eternidade. Então no hino deles cantavam Santo, 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 exaltando aqui a trindade de Cristo. Eles mudaram o hino para não cantar Santo, 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 dizendo aqui da trindade, do Deus trino, né? Deus em três pessoas, bendita, que é a trindade, a Deus em geral, quem governa a eternidade. Vamos um pouquinho mais além, para nós entendermos mais detalhadamente o assunto. Evidências desta poluição doutrinária, que na verdade é uma poluição mesmo, doutrinária, são encontradas nos escritos da senhora Ellen White, que foi a fundadora da Igreja Adventista, né? Eles usam até o livro dela, parece que lá o livro dela é até mais importante do que a Bíblia Sagrada, né? Então a senhora Ellen White, que diz que Moisés passou pela morte, mas o arcanjo Miguel desceu e deu-lhe a vida antes que seu corpo tivesse visto a corrupção. Olha que absurdo que a senhora Ellen White escreveu no seu livro, que Moisés passou pela morte, mas o anjo Miguel ressuscitou ele antes dele passar pela corrupção. É uma aberração um negócio desse, né? Satanás tentou segurar o corpo, reivindicando-o como seu, mas Micael, que é Miguel, ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Mas Cristo não repreendeu o seu adversário. Ele humildemente o remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Esse relato você vai encontrar nos primeiros escritos do livro de Enoque, página 164. Livro de Enoque, página 174, né?
ele foi atualizado, ele não foi escrito pela senhora White, mas foi atualizado várias vezes por ela. Em Daniel 10, versículo 13, encontramos Miguel como um dos primeiros príncipes da hierarquia celestial. Então leiamos aí, Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então Miguel não é Deus, Miguel não é Jesus, como os adventistas ensinam e como os Jeová ensina, testemunho de Jeová ensina. Miguel, ele é um príncipe, ele é um dos primeiros príncipes. Então, se Miguel fosse Jesus, a Bíblia não ia falar que Miguel, um dos primeiros príncipes, quer dizer, um dos arcanjos, né? Não existe ninguém igual Jesus no céu. Jesus é o único. Ele diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Jesus não foi criado por ninguém, não. Jesus sempre existiu. Agora, anjo foi criado. Vejamos aqui mais um pouco sobre isso. Sobre a palavra arcanjo. O termo ocorre na Bíblia apenas no singular. Isto é verdade. Todavia, não oferece sustentação alguma à doutrina jeovista e adventista, pois as Escrituras Sagradas revelam existir mais seres no céu da mesma natureza e com a mesma posição do arcanjo Miguel. Existem outros seres no céu da mesma natureza e com a mesma posição do arcanjo Miguel, como já estudamos no capítulo 1. Passamos para capítulo 1, no parágrafo 1 e o parágrafo 4, que diz assim: a Bíblia não afirma, mas o anjo Gabriel também pode ser um dos arcanjos, ponto final. Entre os judeus são listados 6 arcanjos, segundo a tradição judaica, e não segundo a Bíblia. São eles: primeiro, Uriel; segundo, vou chamando de arcanjo. Primeiro, arcanjo Uriel; segundo, arcanjo Rafael; terceiro, arcanjo Miguel; quarto, arcanjo Sacarael; quinto, arcanjo Rebiel; e sexto, arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel. Então, listou aqui 6 arcanjos. E a Bíblia vai dizer também assim: e eis que Miguel, um dos. Se só existisse um arcanjo no singular, a Bíblia ia dizer: então Miguel, o príncipe, ou o arcanjo. Não, mas a Bíblia vai dizer o contrário. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, versículo 13.
então que existe outros como Miguel lá no céu. Assim, não pode ser ele, Jesus. Assim, o arcanjo Miguel não pode ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Interessante que até na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que ficam afirmando que Miguel é Jesus, até na Bíblia dos Testemunhos de Jeová é notório que Miguel é um entre outros arcanjos. Até a Bíblia deles contradiz o que eles ensinam. Até a Bíblia deles contradizem, dizendo que Miguel, ele está entre um dos outros arcanjos. Vejamos como eles traduziram o texto do profeta. Vamos ver o que está na Bíblia do Testemunho de Jeová aqui, para nós vermos como que eles mesmos ensinam a coisa e depois a Bíblia deles contradiz o ensinamento deles. Vai dizer assim, vai dizer assim: mas o príncipe do rei da Pérsia se colocou em posição a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Viu como que joga por terra o argumento deles? O título arcanjo significa arquianjo, quer dizer chefe, dado a Miguel. Pode ser por ele estar numa posição elevada na hierarquia que Deus criou. Mesmo assim, ele ainda está abaixo do querubim Satanás. Mesmo o arcanjo Miguel, ele podendo ter uma hierarquia de ser um arquianjo, um chefe de anjos, ele se encontra ainda abaixo do querubim Satanás. Ele se encontra abaixo, na posição menos elevada, como é possível ver na epístola de Judas, lá em Judas 1, versículo 9, que vai dizer assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel não ousou repreender o diabo, mas Jesus fez isso. Jesus, em algumas ocasiões, repreendeu os demônios ou espíritos imundos, e o próprio Satanás, quando este tentou influenciá-lo, os seus pensamentos, influenciar os pensamentos de Pedro, em Mateus 16, versículo 23, leiamos, portanto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, fala da voz do arcanjo. Se é
serve para dizer que Jesus é um arcanjo, eu poderia também dizer que a expressão trombeta de Deus serve para dizer que Deus é uma trombeta? Então, claro que não, de modo algum. Então, considerando então o texto, vamos ver aí o versículo 16. Portanto, o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, na realidade, a expressão voz de arcanjo significa voz de comando, de autoridade. Isso quer dizer que o arauto anunciará a vinda de Cristo Jesus, e não que o próprio Jesus será o seu próprio arauto. Não, ele vai dar ordem ao arcanjo Miguel para anunciar a sua vinda. Jesus é Deus, e como Deus ele dará a palavra de ordem ao arcanjo, que atuará na liderança das hostes angelicais na luta contra os inimigos de Israel. Isso está em Daniel 12:1, que nós não vamos ler, que vai dizer: pelejará contra o dragão e seus anjos, em Apocalipse 12, versículos 7 a 8. Não dá pausazinha aqui, daqui a pouco voltaremos para continuar este assunto. Vamos para um breve recreio, até daqui a pouco, se Deus nos permitir.